Que felicidade falar sobre a jornada do catequista que nos embriagou de tanta motivação e nos nutriu de técnicas e conhecimento. O Fora da Caixinha é muito mais que um curso ou uma metodologia. É um crescimento espiritual e catequético. E agora eu me sinto mais preparado e seguro para os encontros catequéticos. A jornada do catequista vem me trazer à tona a minha identidade. Despertou para mim como lidar com nossos catequizandos de forma simples, lúdica, que a gente nem imaginava que a gente pudesse fazer. A partir dessa jornada do catequista, eu serei uma catequista diferente. A jornada do catequista veio abrir a minha mente e o meu coração para aceitar ser diferente. A jornada do catequista foi uma imersão que abriu a minha mente. Abriu minha mente. Os seus ensinamentos faz com que a gente acredite mais na nossa missão, faz com que a gente tenha um anúncio mais seguro. Despertou em mim ânimo, coragem, audácia de continuar com a missão. Senti algo diferente, a mente aguçada, renovada e transformada. Amei a minha aula. Sou catequista já há mais de 20 anos. Vai deixando essa fora da caixinha esquecida. Foi algo assim surpreendente, porque fez abrir muito a cabeça e sair mesmo da caixinha. Foi uma experiência incrível, aprender muito e perceber que eu posso e devo sair da caixinha. De acordo com tudo que aprendi, devemos abrir a nossa caixinha, explorar os nossos conhecimentos, colocar para fora o que temos de melhor, para inovar. Você me tirou de dentro dessa caixinha para poder passar para eles dessa inovação que eu também gosto muito de fazer. Com muita alegria eu faço esse vídeo para dizer que eu não saí da caixinha, eu mergulhei para fora. Apesar de ter muita vontade de sempre estar fora da caixinha, ainda estava dentro dela. Uma metodologia inovadora, cheia do Espírito Santo. A Raquel conseguiu despertar em mim esse novo jeito de evangelizar. Senti mais segura, mais forte. Aprendi a ter mais confiança, estou mais segura para levar a mensagem de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares. Durante esses 4 dias, senti a necessidade de renovar. Transmitir a boa nova. Que saímos por aí anunciando, sem medo, com ousadia e criatividade. Foi maravilhosa. Despertou, surgiram muitas palavras que a gente até observa no dia a dia, mas não pratica. Nos alimentou com o brilho de Jesus. Emocionante. Fica para mim a mensagem de que todo catequista precisa buscar o conhecimento, renovar tudo o que ele já sabe, de forma que atraia o seu catequizando, sair daquela mesmice de forma mais criativa, uma nova forma de aprender. Buscar o novo sem ter medo. Hoje eu vim para a aula da Raquel achando que eu estava fazendo um bom trabalho na minha catequese, achando que ia ser um conhecimento a mais, que eu ia ouvir a Raquel dizendo que eu estava no caminho certo. Nessa aula eu pude ver, através do conhecimento, a transformação da nossa catequese, porque o conhecimento transforma. E depois dessa aula de hoje, eu pude ver aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Eu pude entender que parte de mim, a mudança da minha catequese, a mudança do meu convívio, no meu grupo, no meu ministério catequético, e eu só tenho a que agradecer. Eu estava meio desanimada. Esse curso foi uma injeção de ânimo para mim. Foi ótimo o encontro. Este encontro, para mim, foi muito surpreendente, porque eu esperava que fosse bom, mas ele foi muito bom. Dinâmica de nos fazer refletir, de nos fazer uma autoanálise, foi maravilhosa. Fiquei surpreendida com tantas possibilidades que você nos apresenta. Então, entendo que a nossa catequese vai ser inovada, com mais afetividade, com mais segurança, mais dinâmico. Nós agora vamos inovar e trazer soluções dentro da doutrina católica. Foi um grande aprendizado. Precisamos de estudo, de conhecimentos e de contato direto com Deus, e de inovar, de transmitir. Precisamos de metodologias, de dinâmicas. Precisamos ser luz e ter luz. Não somos simplesmente voluntários, nós somos discípulos chamados pelo próprio Cristo. E muito aprendizado, muito grata por tudo. Amei tudo que vi hoje. Pensei que ia desistir facilmente,
mas estou fascinada. Você fez isso comigo, Raquel. Você está dando condições para que eu tenha asas inovadoras, asas para voar. Olá, queridos todos. Olá, que alegria estar aqui para mais uma jornada do catequista. Eu sou Raquel Abdala, sou especialista em catequese e idealizadora da Catequese Fora da Caixinha. Eu sou a formadora da jornada do catequista, que estará aqui com você nestes 4 dias, começando hoje, terça-feira, até sexta-feira. Eu sou de Campinas, da Arquidiocese de Campinas, e quero saber, você, de onde é? Deixa aqui no chat de onde você é, qual a sua cidade, o seu estado, para nós sabermos, acompanharmos de onde é que você está. E eu quero cumprimentar você. Quero dar os parabéns por você estar aqui, por você ter feito a melhor escolha de hoje. Qual é a melhor escolha? Você estar aqui na jornada do catequista? Sim, mas acima de qualquer coisa, o mais importante é porque você está buscando conhecimento. Que bom ter você aqui. Por isso, parabéns. É só isso que eu preciso urgente falar para você. Tá? E nós estamos vivendo, gente, um tempo onde as pessoas, aos poucos, estão entristecendo. Não sei se vocês já perceberam que o mundo está tão agitado, tão cheio de acontecimentos, coisas ruins, coisas que nos entristecem, as pessoas estão ficando deprimidas, estão ficando tristes, e nós precisamos ser a alegria e a esperança que o mundo precisa. Você já parou para pensar isso? Que você é responsável para ser a alegria e a esperança que o mundo precisa? Sim, nós somos catequistas, nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Ele veio para trazer a paz, para trazer a alegria, para trazer o amor para o mundo. E se nós somos discípulos dele, esse é o nosso papel aqui também. Nós estamos hoje iniciando a jornada do catequista. E você já deve ter percebido, não sei, em algum lugar, ou sim ou não, que nós damos o nome dessa jornada de JAC, J-A-C-C. E agora esta jornada é a JAC 10, ou seja, 10 é JAC X. Eu vou te explicar por que é que tem esse nome, tá bom? E é muito importante que você saiba, para fazer todo sentido, por que esta jornada tem este nome. E o que você vai ver aqui, tá? Deixa eu compartilhar com você. Olha, o tema é Jornada do Catequista, abrindo a caixinha para catequizar. Por isso que é JAC, Jornada abrindo a caixinha para catequizar. Eu estou muito orgulhosa, eu estou muito feliz, eu e toda a nossa equipe aqui da Catequese Fora da Caixinha. Eu quero saber o seguinte, como é que você está se sentindo agora? Como você está se sentindo? Vou mostrar um slide aqui para você, para mostrar, para você me escrever. Qual dessas opções mais te define hoje na catequese? Desanimado? Inseguro? Animado? Criativo? Como é que você está? Coloca aqui no chat, depois eu vejo. Eu não consigo ver agora, tá? Mas depois eu vejo tudo, eu leio tudo. Escreve para mim, qual dessas opções mais te define hoje na catequese? Então, como é que você está se sentindo com relação à sua catequese, tá? Enquanto você escreve aí, nós vamos iniciar esse encontro nosso, que eu sempre gosto de iniciar, fazendo uma oração. E eu trago aqui a imagem da nossa mãezinha Maria. Estamos no mês de maio, mês de Maria. E eu gosto de rezar uma Ave Maria, pedindo à nossa mãe que seja o exemplo nosso todos os dias, em todos os momentos, porque é ela que foi a primeira evangelizadora, aquela que nós devemos seguir, aquela que anunciou Jesus logo no início, que recebeu a anunciação, foi lá e levou Jesus para a casa de Isabel. Ela que nunca abandonou o seu filho por nenhum minuto, seguia seus passos, dava orientações, instruiu, educou, formou, enfim. Maria é o nosso exemplo de mãe e principalmente exemplo de catequista. Então, eu quero nesse momento rezar com vocês, pedindo a ela que derrube
o manto dela, coloque o manto dela, protegendo a cada um de vocês, suas famílias, seu momento que você está vivendo aqui agora, que você deixou aí todos os seus afazeres, deixou a sua família, deixou as suas responsabilidades para estar aqui, para aprender, para conhecer um pouco mais na catequese fora da caixinha, tá? Então, vou pedir a Maria por você, pela sua missão, pela sua catequese, pelos seus catequizandos e pela família dos seus catequizandos, junto com você e toda a sua família também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, mãezinha. Nós temos a certeza de que a senhora cuida de nós, de que a senhora está sempre junto na nossa caminhada. Nós queremos anunciar seu filho Jesus. Por isso, não tire os olhos de nós, cuidando sempre das nossas necessidades. Amém. Pois bem, gente, nós estamos então na jornada abrindo a caixinha para catequizar. E eu quero dizer aqui como você vai se sentir ao final dessa jornada. E quando eu falo ao final da jornada, é lá na sexta-feira, no último dia, tenho certeza que você vai sair daqui muito mais seguro e confiante para evangelizar e mais criativo para inovar na catequese. Tenho certeza que essas duas características, essas duas mudanças, isso vai acontecer ou vai fortalecer a sua jornada e a sua caminhada, tá bom? Então, deixa eu ficar aqui pertinho, eu gosto muito eu vou e volto, levo o slide, trago aqui de volta para a gente poder conversar um pouco mais. Eu quero que você conheça um pouquinho da minha história, para você saber que eu já senti muitas dificuldades na catequese também. Muita gente pensa que, não, a Raquel está lá, ela está ensinando, ela é mestre, ela é especialista em catequese, ela tem todo o conhecimento. Eu tenho um pouco de conhecimento, eu não sei tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que falta muito para a gente saber, tá? Então, e outra, eu como catequista passei muitas dificuldades, e eu sei que vocês catequistas também passam por muitas dificuldades. E o meu exemplo vai trazer para vocês um certo consolo. Por quê? Porque ela, que hoje está ensinando a gente, ela também já passou por dificuldade. É sinal de que eu também posso superar as minhas dificuldades. Você vai gostar muito da jornada do catequista, porque isso que eu trago hoje para vocês aqui é completamente diferente de tudo que você já assistiu, de tudo que você já participou. Eu tenho certeza, porque esse é o depoimento, é o testemunho que a gente recebe de todas as jornadas, tá bom? O que eu quero dizer? Quando eu era catequista, hoje eu não sou mais catequista, não estou trabalhando mais na igreja com a catequese. Hoje eu trabalho com a formação de catequistas, né? E o meu desejo, quando eu era catequista, era levar as crianças até Jesus. Isso eu tinha claro, que eu queria levar as crianças até Jesus. Eu era catequista de criança naquele momento. Só que eu não sabia exatamente como fazer isso. E isso era uma dor absurda dentro de mim. Ao longo da minha vida, desde que eu comecei, desde a minha juventude, desde muito jovenzinha, adolescente, eu caminho de mãos dadas com Jesus. Ele sempre foi um amigo, alguém que eu confiava muito, confio até hoje, e sempre andou de mãos dadas comigo. E ao longo da minha jornada até hoje, eu recebi 3 chamados de Deus. Deus me falou comigo 3 vezes, para 3 momentos de evangelização diferentes. O primeiro deles, bom, eu vou falando devagarzinho, tá bom? Só para fazer um resumo, eu já fui catequista de crianças de 3 a 7 anos de idade, então, começando com 3 anos de idade. Já fui catequista de adolescentes, de jovens na perseverança, clube de jovens, que a gente deu o nome de clube de jovens. Já fui catequista de pais e de pessoas da terceira idade. Ou seja, eu saí dos 3 até a terceira idade, evangelizando, tendo essa experiência com cada um desse público, dessas pessoas interessadas em Jesus, interessadas em conhecer mais sobre Jesus.
No meu primeiro chamado, agora sim vou falar do meu primeiro chamado para ser catequista, eu passei por muitas dificuldades. Eu não tive formação. Quando me chamaram, aí eu percebi, Jesus me chamou para ser catequista. Eu nem me lembro quem foi a pessoa que foi a responsável para me dar esse recado de Jesus. Quero que você seja minha discípula, que você seja uma catequista também. E aí, eu não tive formação, e eu nem sabia que existia formação. Isso já tem quase 30 anos. Então, eu nem imaginava, eu nem sei se na época tinha, para ser catequista. Eu peguei um livro, me deram um livro para eu seguir, que era o livro do catequista, e tinha o livro do catequizando. Eu peguei esse livro e eu seguia o que estava escrito ali. Não era legal. Gente, eu ia ali para ler um livro, eu não vou nem dizer que é dar uma aula, que na verdade a gente sabe que catequese não é aula, né? Mas nem digo que era uma aula, porque eu pegava o livro, lia o livro, fazia o exercício ali com as crianças e ponto, acabou. Era isso que eu fazia, mas isso me incomodava absurdamente, não era legal, eu sabia que não era. Minha catequese era muito chata, sabe aquela catequese chata? Era minha. Essa era a catequese, tá? E não vale dar risada. E você pode dizer aí, a minha também é chata. Aí eu vou falar, opa, eu não estou sozinha, né? Então, a catequese era muito chata. Eu não sabia, gente, nem o que era história da salvação. Uma vez a irmã Conceição, que era minha coordenadora, falou da história da salvação, fiquei pensando assim, para que falar a história da salvação, Senhor Jesus, para quê? Não precisa não, porque eu também não sabia o que eu ia falar, eu não podia falar nada, eu só ficava pensando que não era para falar nada de história da salvação. Eu nunca tinha estudado e nem lido o Antigo Testamento, percebe? Então, assim, nós somos chamados para ser catequistas? Somos, e aí o que a gente faz? A gente sai correndo para começar a catequizar, mas a partir do quê? Se a gente não tem nem informação. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus e nem dos documentos da igreja. Aliás, documento da igreja era uma coisa que eu nem sabia que existia, que eu podia ter acesso, que eu podia ler, conhecer, estudar, entender. A gente acha que a igreja é retrógrada, que a igreja é antiga, que nada, quando a gente começa a conhecer os documentos e ler os documentos, a gente fala, poxa vida, eu tinha um conceito muito errado, mas era pura ignorância. Ignorância. E tá tudo bem, gente. E quem não sabe, nunca ouviu falar, eu também nunca tinha ouvido falar. Não tinha, não sabia. Nunca ninguém tinha me falado. Como é que eu ia saber? Não tinha como saber, né? Enfim, eu não tinha metodologia e nem conhecimento. Tá vendo? Não sabia nada. Não conhecia nada. Muitas vezes, gente, depois de cada encontro, eu me encontrava chorando, sabe? Saíam as crianças ali da sala, do lugar, do espaço, e eu sentava, e aquilo estava tão apertado no meu coração, que eu começava a chorar. Eu chorava. E não foi uma vez, duas vezes, não, eram muitas vezes. Até que um dia eu resolvi procurar o meu padre, porque eu pensei assim, será que eu estou cumprindo bem a minha missão? Eu tenho que falar com ele. E quando, eu já falei isso várias vezes em outras jornadas do catequista, que eu conto que eu fui procurar um padre, eu me lembro de uma catequista me procurar, falou, Raquel, mas a gente pode procurar o padre para conversar? Perceba as limitações, as dificuldades de ter catequistas que acham que não podem procurar o padre, que não tem direito, não tem acesso a ele. Se nós somos catequistas, nós estamos ali servindo a igreja de Cristo, e o padre é o nosso pastor, direto, não é? O bispo é o nosso pastor maior, o padre é o pastor que está ali direto com a gente. E se a gente não falar com ele, com quem a gente vai falar? Às vezes o coordenador não dá abertura, às vezes nem tem coordenador, é o catequista e o padre, tem que procurar o padre. E aí eu fui e procurei meu padre. Eu achava que o meu trabalho estava sendo em vão. Será que realmente eu estou fazendo com que os meus catequizandos se aproximem de Jesus, já que é isso que eu quero? E aí, eu falei com ele falou para mim assim, Raquel, não desista, não pense desta forma. O que você sabe, o que você vai sendo inspirada, vai estudando cada vez mais, vai buscando conhecimento, estudando a palavra de Deus, procure documentos da igreja, vai estudar, vai fazer formação, escola teológica, vai buscar formação, especialização, enfim. Eu comecei a estudar. E ele disse assim para mim, você está lançando sementes, preste atenção.
Você não necessariamente vai ver os frutos, mas a semente você vai lançar. Trabalhe o terreno, lance a semente, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, que é o amor de Deus. Plante isso no coração dessas crianças e desses jovens. Essa é a sua missão nesse momento. E vai estudar, vai estudar. Naquele momento, não tinha formação na paróquia, ele pediu para eu estudar, e eu, então, comecei a estudar. Naquele momento, eu só queria sentir segurança e confiança para catequizar. Eu fazia a catequese, mas eu não sabia e o que podia ou não fazer na catequese. E isso é muito ruim. E aí, com o tempo, eu fui estudando e fui sentindo mais segurança. Passado um tempo, eu recebi um segundo chamado. Eu ainda estava começando a estudar, não sabia quase nada, não sabia nada. Aí, Deus me chama para um segundo chamado através de uma amiga, a Estelinha. A Estelinha bate na minha porta, me liga, não me lembro, e fala assim: Raquel, eu vou começar um trabalho de evangelização com as crianças pequenininhas a partir de 3 anos, com os meus filhos, ela falou. Você não quer levar suas filhas? Eu tenho 2 filhas, a Giovana e a Georgia. Hoje já são adultas, já sou até vovó. Na época, elas eram pequenininhas. A Georgia tinha 3 anos, a Giovana tinha 5 para 6 anos. E aí, eu falei para ela, eu vou com você. E aí, ela reuniu 5 mães, e eram 8 crianças, 10 crianças mais ou menos. E nós iniciamos com uma catequista. Ela evangelizava os pequenininhos, tudo de modo muito lúdico, e foi aí que veio tão forte a ludicidade na minha vida, na formação de catequese, né? E ela começou a dar formação para nós mães também. Então, começamos a estudar a Bíblia, enfim, foi aí que tudo começou. Então, nesse segundo chamado, foi a virada da minha vida. Foi quando eu percebi que as coisas iam crescer, iam deslanchar. E aí veio uma sede gigante de missa diária, de muito estudo, de Eucaristia, de participação, de ler a Bíblia. Eu busquei muitos livros para aprender a ler a Bíblia, para estudar realmente, fui em vários cursos, enfim. Deu uma guinada na minha vida. Deixa eu mostrar para você o logo desta. Aí nós fundamos uma associação que se chama Associação Católica Pequeninos do Senhor, que é um projeto, deixa eu compartilhar aqui, que é um projeto que hoje está em vários estados do Brasil, está até fora do Brasil, nos Estados Unidos, já foi para a África, já foi para o Japão, chama Associação Católica Pequeninos do Senhor. Pode ser que em algum momento você já tenha visto esse logo, Pequeninos do Senhor, olha, desde 1997, Semeando Futuros. Foi lá em 97 quando tudo começou. E o site é pequenosdosenhor.org. Eu sou uma das fundadoras dessa associação, Associação Católica Pequeninos do Senhor, que foi aprovado pela igreja, uma associação de fiéis leigos aprovado pela igreja. Tivemos um processo, 5 anos já de experimento, tinha que ver se realmente era algo que ia para frente, e foi aprovado pela nossa arquidiocese, e enfim, aprovado por toda a igreja. Então, é um projeto muito grande que foi desenvolvendo aí. E você vê que eu saí de um nada, que Deus olhou para mim e quis me chamar para ser catequista, daí veio o segundo chamado para o Pequeninos do Senhor. E eu fiquei 20 anos como presidente à frente, depois como presidente da Associação Católica Pequeninos do Senhor. A Estelinha que fundou inicialmente, depois fundou uma outra instituição, e depois eu fundei o Pequeninos do Senhor. Nesse meu chamado, gente, o objetivo era evangelizar as crianças pequenininhas de 3 a 7 anos durante a missa. Nessa fundação, era eu e mais 11 mulheres. Depois entraram os meninos, e o Mário, o Eduardo, foi um, que eu falei que é aniversário dele hoje, ele foi um dos nossos diretores também, porque a diretoria foi mudando com o tempo, né? Então foram 20 anos, tiveram muitas pessoas que entraram, saíram, e participando deste projeto. Naquela época não existia material didático católico para as crianças nessa idade de 3 anos. Tinha muito material evangélico, mas não tinha material católico.
E nós, então, desenvolvemos 7 apostilas de conteúdo que foram depois, com o tempo, editados pela Paulinas, que é esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Chama Catequese na Primeira Infância. É o Novo Testamento e o Catequese na Primeira Infância, Antigo Testamento. Esse livro, olha, aqui, na verdade, ó, é uma apostila, tá? Aqui é todo o material lúdico, que é das crianças, são fichas, tá? E o material do catequista, não peguei, o material do catequista está aqui atrás. É um livro que é do catequista. Esse material, ele foi feito por mim e pela Estela, tá? E tivemos a colaboração de outras catequistas, que na época eram diretoras também, que é a Carmen Gonçalves, a Daniela Cola e a Bia Ferreira. Então, nós temos, com a colaboração de toda essa equipe, desenvolvemos esse material, e tinha muitas outras pessoas, tá, gente? Mas que depois foi fechando o material, né, e mandamos para a Paulinas se interessou, este livro é muito vendido na Paulinas, tá bom? Nós, então, desenvolvemos esses livros, e eu amo escrever. Depois desse livro, eu e o Mário escrevemos, junto com uma equipe também. Nós escrevemos esse livro, Seja Incrível em 40 Dias, tá? É um livro que trabalha os valores cristãos, as virtudes. Então, são 40 histórias que movimentam a pessoa, ajudando-a a trabalhar esses valores e essas virtudes cristãs. Então, aqui, e trabalha ecologia, trabalha uma série de coisas. É muito lindo isso daqui, tá bom? Esse livro, gente, é da Auster e a gente encontra na Amazon, tá? Depois a gente vai mandar para vocês aí os links também. E o livro Dia a Dia com Maria, que é o meu livro mais recente, foi lançado no ano passado pela editora Eclésia, e é um livro que fala da minha relação com Maria e também da história de Nossa Senhora. Então, chama Dia a Dia com Maria, tá bom? O que acontece? Com tudo isso, eu fui desenvolvendo e tomando gosto. Eu sempre gostei muito de falar, muito de escrever, e isso tudo foi desenvolvendo em mim todos os meus dons. Durante muito tempo, eu escrevi para sites internacionais, a agência Zenit, escrevendo matérias sempre relacionadas à catequese também, tá? Então, são coisas que eu estou falando para você para mostrar que existe um crescimento aí e que isso é possível, tá? E hoje nós já vamos começar. Daqui a pouco eu vou mostrar para você qual é essa visão que todo esse conhecimento trouxe para mim. De 2013 a 2015, eu fiz uma pós-graduação em catequese. Eu não sei se você sabe, mas existe pós-graduação em catequese. Se a pessoa tem uma faculdade, já tem uma faculdade, ela pode fazer uma pós-graduação em catequese. Hoje tem muitas pós-graduações online. Eu fiz a minha presencial em São Paulo, na Unisal Pio XI, lá em São Paulo. E inclusive, a tese que eu escrevi no final da minha pós, foi publicada na revista Catequese, da Unisal, e vocês vão, quem ficar comigo aqui até o final tem uma surpresa, depois eu conto, tá? Tudo bem, esquece isso que eu acabei de falar, e tá tudo bem. Gente, nisso eu recebi o meu terceiro chamado. Meu terceiro chamado foi para quê? Para ajudar os catequistas. Aí Deus fala para mim assim, Raquel, quero que você ajude os catequistas. Eu falei, meu Senhor, tudo bem, eu sou formadora de catequistas, dei muita formação, mas como que eu vou fazer isso? Quando chegou em janeiro de 2020, antes da pandemia, Deus, na missa, na hora da comunhão, eu estava rezando, estava juntinho de Jesus, eu ouço assim, Raquel, é hoje que você vai começar aquele chamado que eu te fiz lá em 2005. Toda missa, Deus me lembrava desse chamado, mas eu deixava, porque eu falava assim, ele vai dar um jeito das coisas acontecerem. E quando chegou em 2020, recebi um chamado e ele falou assim, é hoje. E agora, o que eu vou fazer? Abri o Facebook. No dia seguinte, abri o Facebook, criei lá, Catequese Fora da Caixinha, que já era um nome que eu queria dar, e comecei a fazer lives. E aí foi que tudo começou. Logo em seguida veio a pandemia,
e a gente deu muita formação como a gente está até hoje. Aliás, hoje nós completamos 20 mil seguidores no Instagram e eu tenho certeza que hoje vamos completar 30 mil seguidores no YouTube. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos faltando apenas 16 pessoas para completar as 30 mil seguidores aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, eu vou falar para você se inscrever agora, porque assim a gente vai fechando os números redondinhos na 10ª jornada do catequista, tá? Pois bem, gente, que alegria estar aqui com vocês. Nós vamos agora, eu quero compartilhar com vocês o seguinte, deixa eu já falei isso aqui, para quem não conhece o logo da Catequese Fora da Caixinha, só vou compartilhar aqui com vocês, ó, o logo é esse, tá? Ele tem toda uma explicação, e o nosso slogan é acolher e inovar para catequizar, tá? Então, sou eu e o Mário, nesta missão dentro da Catequese Fora da Caixinha, tá bom? Ok, sei que você já escreveu aqui de onde você é, sei que você já foi lá se inscrever no nosso canal, e eu pude contar aqui para vocês um pouco da minha história. Uma história que começa como alguém que não sabia absolutamente nada, mal abria a Bíblia, não sabia nem o que era capítulo nem versículo, e hoje estou aqui como formadora de catequistas. E é uma alegria muito grande saber que você está aqui e que eu posso te ajudar também. Porque fazendo isso, eu continuo estudando e continuo aprendendo todos os dias, tá bom? Deixa eu ver uma coisa que eu quero falar para vocês aqui agora. Vamos lá, eu quero dar início agora eu vou abrir as caixinhas, tá bom? Eu quero só falar para vocês o seguinte, sabe por que que eu hoje compartilho tudo isso que eu estudei? Gente, vocês estão vendo aqui minha biblioteca? Hoje tem mais de 400 livros aqui, todos eles, a maioria relacionados à catequese. Desenvolvimento humano, eu também sou especialista em desenvolvimento humano. Então, aqui eu tenho mais de 400 livros. Esse conhecimento que eu adquiro com livros, com cursos, já investi mais de 100 mil reais em cursos, em formação, e eu falo isso não é para me exibir, não. Eu falo isso para mostrar para vocês que tem muito investimento mesmo, esforço, determinação, vontade, dinheiro sim, por que não? Todos esses livros que eu tenho aqui eu comprei. Então, a gente precisa, quando a gente quer muito uma coisa, e Deus toca o nosso coração de verdade, não tem como a gente fugir. A gente investe tempo, investe dinheiro, investe dedicação na nossa formação, tá? Então, por que eu compartilho o meu conhecimento com você? Primeiro, porque eu ouvi um pedido de Deus. Foi um pedido dele para eu estar aqui compartilhando com vocês um conhecimento. Porque eu disse sim para ele. E se eu disse sim para ele, eu preciso cumprir o que ele está me pedindo. Porque ele me capacitou para eu inovar na catequese. Porque ele sabia que eu não gostava da minha catequese e ele me capacitou para isso. Porque ele confia em mim e porque eu confio nele. E isso é muito importante, você confiar em Deus. E porque eu recebi uma missão. Como que eu vou dizer não para ele, se ele me capacitou, se ele me deu toda essa formação? Eu tenho obrigação de que vale o conhecimento se ele ficar só para mim. Não vale nada, gente. Ele morre em mim. Agora, preste atenção, você também recebeu um chamado. E você é muito importante onde você está. É aí onde você está, que é onde Jesus te chamou para você anunciá-lo. Quando Deus chama, gente, Ele mesmo providencia para que tudo aconteça. Nós precisamos apenas dar os passos certos ao lado dele. Tá? Pensa sempre nisso, tá bom? Bom, gente, por que eu falo de mim nesse início, né? Para mostrar para você que tudo é possível quando a gente se entrega a Deus. A gente se entrega à nossa missão. E nós nos dedicamos à obra que Ele nos chama para construir. Se a tua catequese é algo que você vai construir aí, aonde você está, é ela que você tem que dedicar. Eu sou a prova viva de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E você também é um deles. Acredita nisso, tá bom?
Pois não, gente, então bora lá sair da caixinha agora para alegrar a alma e o espírito para anunciar Jesus. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora os slides que eu vou passar, acho que vai ficar um bom tempo aqui, deixa eu ver, com eles abertos, tá bom? Deixa eu ir aqui, ó, compartilhar com vocês, tá? Pois bem, nós vamos então abrir as caixinhas para catequizar. Mas que caixinha é essa, Raquel, que nós vamos abrir? Que história é essa de abrir a caixinha? O nome é Catequese Fora da Caixinha, não é? O que será que é caixinha? Você vai descobrir no final da jornada, tá bom? Nesse primeiro dia, nós vamos abrir a caixinha da mente. Raquel, caixinha da mente. Do nosso cérebro. Vamos abrir a nossa mente. Perceba aqui que tem 4 guarda-chuvas abertos. O número 4 faz todo sentido, mas eu não vou trazer hoje para vocês. Isso é um assunto para a gente aprofundar mais adiante, tá? Mas eu trago guarda-chuvas abertos. Por quê? O guarda-chuva, assim como a nossa mente, quando a gente precisa, e na nossa mente, a gente precisa sempre estar com ela aberta, porque tudo que acontece ao nosso redor, se a gente estiver com a nossa mente fechada, a gente não vai compreender bem o que está acontecendo. Assim também é um guarda-chuva. Se está chovendo ou se está muito sol, a gente tem que abrir o guarda-chuva, o guarda-sol, porque ele vai nos proteger. De que vale um guarda-chuva fechado? Não vale nada. Não vale nada. Então, a gente tem que ter a nossa mente aberta. Guarda essas imagens do guarda-chuva para você relacionar depois, tá bom? Eu não sei se você conhece esse livro que chama Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, de Carol Dweck. Ela é uma das maiores especialistas em psicologia do desenvolvimento. Olha o que a Carol fala para nós. Isso tem a ver com catequese, viu, gente? Tudo isso aqui tem a ver com catequese. Ela diz o seguinte: pessoas com mindset fixo acreditam que as habilidades não mudam e não se alteram ao longo da vida. Por isso, essas pessoas estão mais propensas a não ter sucesso na vida. Por que elas não vão ter sucesso na vida? Porque elas têm a cabeça fechada. Porque, sabe aquelas pessoas assim que tapado assim do lado, só enxerga o que está aqui na frente, não enxerga mais nada? Eu estou aqui para abrir isso tudo, para tirar essa tapa-olhos, esse tapa lateral aqui, é para tirar tudo isso, para vocês enxergarem. Então, nós temos que entender o que é mindset. Mindset é uma mentalidade fixa. Eu nasci assim. Aí vinha aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. São essas pessoas que acham que nascem assim e morrem do mesmo jeito. E não é. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para crescer. E a cada dia mais a gente vê que o nosso cérebro expande, gente. Existe uma plasticidade do cérebro. Então, a gente tem que estar com ele em desenvolvimento, acreditar nisso. Hoje eu sou assim, mas amanhã eu posso ser melhor, ok? E aí, ela continua, pessoas com mindset de crescimento têm muito mais chances de ter sucesso, porque acreditam que as habilidades podem ser desenvolvidas por meio de muito trabalho, boas estratégias e orientações. Então, entendam que o fato de você querer algo mais, não significa que é só o querer. Eu digo assim, que querer é poder. Por quê? Porque você tem que pôr a mão na massa. Nem todo mundo acredita nisso. Querer é poder? Como assim? Sim, querer é poder. Eu queria fazer uma catequese diferente. O que eu fiz? Eu pus a mão na massa, eu estudei, eu fui atrás, eu me aprofundei e estou aqui. Ou seja, se eu achasse que eu era ignorante em catequese e conhecimento da Bíblia e morresse ali e não me aprofundasse, eu teria mindset fixo e falava assim, eu vou ser uma catequista muito fraquinha, daqui a pouco eu desisto da catequese porque eu sou uma voluntária. E catequese não é voluntariado, catequese é missão, é discipulado. Então, aquelas pessoas que pensam assim, precisam agora, a partir de agora, imaginar, não, eu posso ser melhor, eu posso aprender mais. Como que eu vou parar? Não vou parar, e eu vou correr atrás. Então, é a Carol Dweck que diz, mindset fixo e mindset de crescimento. Então, nós temos que imaginar que nossa mente, ela expande e nós temos muito para aprender. E é por isso que eu dei o nome de abrir a caixinha. No dia de hoje, nós estamos abrindo a caixinha da mente, tá? Lembrando que você pode muito mais do que você imagina.
tá bom? Então, para isso, nós vamos manter a nossa mente sempre aberta e fazendo diferente para ter resultado diferente, ok? Pois bem, gente, vamos então abrir a primeira caixinha da mente. Raquel, mas tem caixinha dentro de caixinha? Que confusão é essa? Sim, hoje nós vamos abrir 3 caixinhas. Primeira caixinha da mente que nós vamos abrir vai ser essa aqui. Vou compartilhar com você, ó. Nós vamos abrir agora a caixinha do conceito de catequista. Então, a primeira caixinha é o conceito de catequista. O que é um catequista? E eu trago para vocês aqui uma metáfora. Dá uma olhada nessa imagem. Jesus falava em parábolas, certo? Nós usamos metáforas. Então, eu trago uma metáfora para facilitar para vocês como deve ser um catequista. Qual é o conceito de catequista? Como que o catequista deve ser? Vamos lá? Primeiro, qual é a ideia? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Qual que é a ideia? Catequistas são como balões. Então, eu estou fazendo uma metáfora. Eu estou comparando um catequista com balões, bexigas, essas bexigas que enchem para aniversário e tudo mais, tá? Então, essa é a metáfora. Fixa essa imagem. Catequistas são como balões, tá? Você pode achar estranho, mas você vai entender por que eu estou falando isso, tá? Catequistas são como balões. Balões e catequistas estão em muitos lugares e situações. Você concorda comigo que o catequista não está somente dentro da igreja ou dentro do espaço ou da sala onde ele dá a catequese? Não. Nós estamos em todos os lugares. Sabe por quê? Porque nós somos catequistas e não nós estamos catequistas somente ali naquele momento. Quando Jesus nos chama para ser catequistas, ele nos chama para ser catequista em todos os lugares. Na rua, no trabalho, em casa, no condomínio, no trânsito, em todos os lugares. Então, os catequistas estão em todos os lugares, assim como o balão. O balão também, você vai dar uma festa, você não coloca um balão, uma bexiga, é aniversário, você tem uma bexiga lá enfeitando, vai ter uma comemoração, vai abrir uma loja, enche de bexiga, vai ter uma festa de criança, enche de bexiga. Os balões são permitidos a ser usados em qualquer lugar, em qualquer situação, dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares. Assim também somos nós. E isso é importante que você saiba, por quê? Para você não ficar achando que você só é catequista lá naquele dia e naquele horário que você dá a sua catequese. Não, não é. Não é. O seu chamado é muito maior. Deus não chama você para uma coisa tão pequena, só para aquele momento ali, não. Ele chama você para evangelizar onde você está, onde você passa. Raquel, mas eu tenho que ficar falando de Bíblia, falando de Jesus, aonde eu passo, falando para as pessoas? Não necessariamente. Se você tiver oportunidade, que bom, que alegria, fala assim. As minhas filhas falam assim para mim, mamãe, você onde vai, você fala de Jesus, Maria e José, né? Eu falo assim, filha, se eu tenho oportunidade, eu falo. Eu não tenho vergonha. É a minha fé. Eu falo de Jesus Cristo. Jesus é a minha fé. É a razão da minha fé. Então, eu tenho que falar dele, porque é a minha vida espiritual. Então, é a minha espiritualidade ser cristã, uma espiritualidade cristã. Então, sim, eu falo. Agora, você não precisa sair por aí falando, pregando o tempo todo, em qualquer lugar, em todo lugar. Respeite as pessoas, respeite o espaço, mas não deixe de ser, dando exemplo, não só na fala, você não precisa só falar. Nós somos catequistas com a nossa prática de vida, com as nossas atitudes, com o nosso modo de falar, com a inclusão de todas as pessoas, a não marginalização, preservando a justiça, o respeito, a honestidade. Tudo isso, os valores cristãos. Então, quando você é uma pessoa que é firme na sua fé, na sua espiritualidade, nos valores, nas virtudes cristãs, você está sendo coerente com o seu chamado de catequista. Porque você está na rua, tem catequizando passando, tem pais de catequizando passando, e que exemplo que você está dando na rua? Se você não é uma pessoa que vive o ser catequista aonde você está. Então, tem que ser sim. E nós estamos em todos os lugares, e não somente dentro do encontro, tá bom?
Continuando, então. Então, catequistas e balões estão em muitos lugares e situações. Ok, estamos sim, graças a Deus. Porém, os catequistas precisam estar cheios de ar para fazer a diferença, assim como os balões. Percebe esses balões? Ó, nós estamos olhando para o teto. Eles estão lá em cima no teto e os fiozinhos todos pendurados, tá? Eles estão cheios de gás. Na verdade, é gás, né? Eu estou falando ar, mas é gás. E pode ser ar também, e tá tudo bem. Então, eles precisam estar cheios de ar para fazer a diferença. E nós? Nós precisamos estar cheios do quê, gente? Lembra que o Espírito Santo, um dos sinais do Espírito Santo é o sopro, é o ruar, é o sopro, é ar. Então, nós também precisamos estar cheios do Espírito Santo, assim como os balões precisam estar cheios de gás e de ar para subir, para poder fazer a diferença onde eles estão. Nós também precisamos de estar cheios do Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo no seu batismo. Você confirmou o Espírito Santo na sua crisma. Você tem que dar espaço para o Espírito Santo agir dentro de você, para que quando você falar, seja ele que esteja falando e não você. Você é apenas um instrumento dele que reside dentro de você. Então, nós, assim como os balões, precisamos estar cheios de ar, ok? Continuando aqui, então. Os balões, olha, catequistas são como os balões. Alguns são rígidos demais ou estão furados. Acreditam que não podem ou não precisam receber mais nada. Sabe aquele catequista? E você não precisa falar nome, você não precisa ficar pensando e nem julgando, mas que eles existem, eles existem. Alguns são rígidos mais ou estão furados. Por quê? Porque eles não querem participar de formação, acham que não precisa aprender mais nada, que não vai fazer nenhuma diferença, que tudo aquilo que eles sabem já é o suficiente. E com o tempo, o que vai acontecendo? Vai murchando, vai ficando duro, enrijecido, embaçado, feio. E assim somos nós. Se a gente não estiver disposto, cuidando para não furar, cuidando para não ficar murcho, não ficar rígido demais, porque se ele seca, também você não consegue, quando vai soprar, não consegue soprar porque ele já está muito duro. Então isso é um exercício que a gente tem que estar sempre fazendo, para não ficar rígido e nem furado. Então, coordenador chamou, padre chamou, diocese chamou para fazer formação, corre! Seja o primeiro para você não ser um balão rígido, não ser comparado com um balão furado, tá bom? Então, continuando, outro comparativo é os balões dos catequistas não são autossuficientes, precisam de pessoas que os ajudem a ser melhores. Olha que bonito, gente, dá uma olhada. Um balão, por si só, ele não se enche, ele não enche. Precisa da nossa boca, precisa daquela maquininha para encher de ar, ou precisa da outra maquininha para poder encher de ar, ou de gás, enfim, ele sozinho fica lá encostado. Nós, catequistas, precisamos entender que não somos autossuficientes, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a ser melhores. O que significa isso, Raquel? Significa o seguinte, você trabalha em equipe. Normalmente, dentro de uma paróquia, existe uma comunidade com alguns catequistas. Algumas paróquias, comunidades com mais catequistas, eu já vi mais de 100 catequistas, como também já vi 2, 3 catequistas. E tá tudo bem. Entenda que você não deve trabalhar sozinho. Nós sempre temos que estar... lembra que Jesus mandou sempre de 2 em 2? Quando ele enviou os discípulos, ele enviou de 2 em 2? Então, pelo menos mais um para fazer companhia. Porque daí você e mais um, quando 2 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então, Jesus estará com vocês. Então, pelo menos mais uma pessoa para estar junto com você. Para trocar ideia, para amadurecer o tema, para preparar os encontros de catequese, para vocês crescerem na fé e na espiritualidade, estudando juntas. Então, gente, e outra que tem mais, lembre-se que Deus não dá todos os dons para uma só pessoa, Ele dá dons diferentes para cada um. Então, por exemplo, eu sei cantar, um exemplo,
Eu canto e toco violão. Mas vamos supor que uma pessoa saiba cantar e não sabe tocar. E o outro sabe tocar. Então, eu canto e o outro toca o violão. Percebe? Juntou 2 dons. O dom de tocar e o dom de cantar. Ah, mas aí vai ser uma catequese muito legal. A gente pode juntar uma turma uma vez por mês para tocar violão, para cantar, para iniciar a catequese com uma música. Estou dando um exemplo, tá? E aí tem muitos outros que a gente vai descobrir dentro dessa jornada. Então, Deus dá dons diferentes. Então, você fala, poxa vida, eu não sei, eu não consigo fazer. Mas o meu colega catequista sabe, ele consegue, ele tem um dom diferente do meu, e eu vou pedir ajuda para ele. Então, por isso que nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes. Então, nós precisamos, sim, de pessoas que nos ajudem a ser melhores. O balão, olha, se permite crescer e devagar. Às vezes a gente acha, ai, Raquel, eu não sei nada, mas até eu crescer, eu tenho que crescer logo. O que eu faço? Por onde eu começo? Você vai saber por onde você vai começar. Calma, vai ter o tempo aqui dentro da jornada, tá bom? Mas entenda que você já está aqui hoje e isso já vai te fazer crescer. Só de você estar entendendo tudo isso. Crescer e devagar. Por quê? Porque se você encher o balão com muita velocidade, ele estoura. Se você cobrar muito de si mesma, você vai chegar uma hora que você vai espanar. Pegue um documento de cada vez e comece a estudar. Um pedacinho por dia. Leia uma perícope da Bíblia, um pedacinho da Bíblia por dia. Vai devagarzinho, tá bom? De pouquinho em pouquinho, você vai chegar onde você merece e onde você quer, tá? Catequistas são como balões, têm habilidades e competências, assim como as cores e os tamanhos para fazer a diferença onde estão. Acabei de falar das habilidades, dos dons, dos talentos, e é isso aí. Então, por que são tantas cores, tamanhos diferentes? Para fazer a diferença. Isso nós temos que entender que nós temos essas habilidades e competências. Eu tenho as minhas, você tem as suas, os colegas catequistas tem outras, e a gente vai juntar tudo isso. E é quando faz essa junção, é que fica essa beleza. Olha que lindo os balões, todos ali juntos, mas com cores diferentes, mostrando que cada um tem um dom, um talento, uma habilidade diferente, tá? Continuando, olha, as bexigas se permitem mergulhar na água, assim como o catequista deve se deixar mergulhar no Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está dentro de você. Mas deixe-o crescer e tomar conta de você como se estivesse mergulhada nele. É ele que vai falar por você. Então, bexigas e nós, catequistas, podemos mergulhar na água e mergulhar no Espírito Santo também, tá bom? Vamos lá. Os catequistas são como balões, quando cheios de gás, se deslocam com mais agilidade do lugar onde estão. Perceba que muito catequista fala assim, ai, eu não vou preparar o meu encontro, não, porque o Espírito Santo, eu rezo para o Espírito Santo e ele me ajuda. Preste atenção. Isso não existe, tá? O Espírito Santo só vai ajudar a você se lembrar, e ele vai, então, colocar palavras na sua boca, quando você estiver intimamente ligada com ele, e principalmente que você tenha conhecimento. Porque daí, o conhecimento que você tem, o Espírito Santo vai usar você, do seu conhecimento, para falar aquilo que o outro precisa ouvir. Mas é a partir do seu conhecimento, da sua intimidade com ele. Agora, se você não estuda nada, você não sabe nem qual é o tema de hoje, como é que o Espírito Santo vai falar com você? Como é que ele vai colocar palavras na tua boca se você não sabe nem qual é o tema? Então, não dá, não é verdade? Então, a gente precisa ter conhecimento, sim, ok? Então, quanto mais nós tivermos esse conhecimento e nós tivermos repletos do Espírito Santo, a gente se desloca com facilidade, a gente fala com facilidade, a gente transmite a mensagem com mais facilidade, tá? Então, compartilhando aqui com vocês, para a gente estar quase finalizando essa primeira caixinha, olha. Opa, espera um pouquinho. Catequistas são como balões. A bexiga, assim como o catequista, precisam sempre se renovar, porque senão ficam murchos e sem vida. Vocês já perceberam que a bexiga, quando a gente
enche ela para uma festa, né? No dia seguinte ela já começa a perder a vida, ela já começa a murchar, ela já começa a ficar embaçada, ela já não tem aquele brilho que ela tinha. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar sempre se renovando, porque senão a gente vai ficando murcho e sem vida, tá? E, por fim, catequistas são como balões. O balão, quando estoura, faz muito barulho. O catequista, quando faz ecoar a sua voz, acorda o mundo para ver Jesus. Esse é o nosso papel. E agora, como o balão faz barulho, nós também precisamos fazer esse barulho para acordar o mundo, gente. Para poder ver Jesus através das nossas atitudes, como eu já falei, dos nossos gestos, das nossas palavras, da nossa evangelização, no nosso encontro, no nosso testemunho, no nosso exemplo. Nós temos que fazer barulho, sim, para poder evangelizar. E eu quero mostrar para vocês isso. Dá uma olhada, que gracinha. Um jeito novo de se ver catequista. Olha ali a moça segurando vários balões, com carinha de sorriso, de coraçãozinho, de sorvete de melancia. E é assim que nós devemos ser. Catequistas inovadores, alegres, cheios de vida, cheios de esperança, para levar esta alegria para o mundo, para onde nós estivermos. Lembra que lá no comecinho eu falei para vocês que o mundo anda triste e que nós podemos ser essa alegria? Por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor que fez o céu e a terra. A nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim, por nós, por você. É aí que está a nossa alegria. Então, essa alegria nós levamos aonde nós estivermos. Certo? Concorda comigo? Coloca o joinha aí, quero saber se você concorda comigo. E eu fecho essa primeira caixinha, que é a caixinha do conceito do catequista, onde eu faço essa comparação do catequista com balão. Gostou dessa comparação? Você aprendeu algo novo aqui? Escreve aqui no chat que eu quero saber, tá bom? Pois bem, gente, então deixa eu agora abrir a segunda caixinha com vocês. A segunda caixinha, ela vai trazer um pouquinho sobre a nossa realidade, a realidade de todos os catequistas, tá? Então, essa é a segunda caixinha da mente, para mostrar para nós como que é a nossa realidade. Como você se sente como catequista? Um gatinho ali bem despreparado, frágil ou um leão? Como é que você está se sentindo? Aqui no começo eu perguntei como você estava se sentindo de sentimento, e agora eu quero saber assim, como você se sente comparado com um gato ou com um leão? Como é que você se sente hoje? Se sente preparado? É assim, forte como um leão? Ousado, corajoso, guerreiro, que não dá para trás, que não desanima, que não desiste? Eu sei que nós passamos por muitos momentos de desânimo. Passamos sim, mas quando o chamado, a gente compreende que é o próprio Cristo que nos chamou, pode passar qualquer furacão, qualquer dificuldade que a gente vai se sentir como um leão. É assim que eu quero que você se sinta, tá bom? Eu queria informar para vocês como é a realidade que eu estou falando agora, da caixinha da realidade. Eu quero dizer o seguinte, mais de 55% dos catequistas sonham estar mais preparados para atrair a atenção do catequizando. Eu fiz uma pesquisa aqui com vocês e faço uma pesquisa todas as jornadas e faço com os milhares de catequistas que nos seguem aqui na Catequese Fora da Caixinha. Mais de 55% têm como sonho se sentir preparados para ter a atenção do catequizando. Às vezes não consegue falar a linguagem do catequizando, não consegue ter a aproximação dele, não consegue ter empatia, não consegue se relacionar. Então, essa é uma grande dificuldade. Dá uma olhada para essa criança olhando para o catequista. Como será que ele está vendo essa catequista? Grande, porém distante, assustada, ou grande e próxima para acolher, para abraçar, forte como um leão? Percebe? Como é que você vê isso? Trago para você uma estatística. Se esse é o seu sonho, você está dentro desses 55% dos catequistas, tá? E 73% dos catequistas têm medo de fazer algo errado e não se sentem criativos. Você está aqui? Tenho quase certeza que sim. 48,8% tem medo de fazer algo errado. 24,2% não sabe ser criativo. E aí,
como é que você vai aproximar-se dos seus catequizandos, se você tem medo de inovar e se você não acha que você é criativo. É complicado, não é verdade? É complicado. Dá uma olhada o que a Luana falou sobre a catequese fora da caixinha. Sair da caixinha, a gente tinha aquele medo, a gente estava trancado dentro dessa caixinha. E esse curso fez a gente abrir ela para sair dali de dentro e ir em busca do que a gente realmente queria. O que a gente tinha medo de colocar na nossa turma da catequese, achando que estava errado, que não poderia, mas e ali você mostrou para a gente que a gente pode. Tudo que a gente aprendeu vai ser uma lição para o resto da vida, e a gente pode ir muito mais do que a gente imaginava. Percebam que é uma outra pessoa falando da catequese fora da caixinha, tá? Trago aqui para vocês mais uma estatística. Olha, 88% foram atraídos dos catequistas, que nós já conversamos em todas as jornadas, inclusive de vocês, né? Foram atraídos para a jornada do catequista em busca de conhecimento e de inovação. Olha que legal. Tenho maior orgulho disso, sabia? Fico muito feliz e estou muito orgulhosa de você aqui, tá? Dá uma olhada o que essa catequista falou, gente. Aula da Raquel, achando que eu estava fazendo um bom trabalho na minha catequese, achando que ia ser um conhecimento a mais, que eu ia ouvir a Raquel dizendo que eu estava no caminho certo. Nessa aula, eu pude ver, através do conhecimento, a transformação da nossa catequese. Porque o conhecimento transforma. E depois dessa aula de hoje, eu pude ver aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Eu pude entender que parte de mim, a mudança da minha catequese, a mudança do meu convívio, do meu grupo, do meu ministério catequético, e eu só tenho aqui a agradecer. As falas dos catequistas que participam da jornada pode ser de algumas das aulas, tá? Então, o que ela está trazendo aqui, vocês também vão aprender e vão ter conhecimento. Na próxima, não vai ser hoje não, mas amanhã já vão ter um pouco disso, tá? Você não é o único a ter dificuldades na catequese, percebe? Então, uma catequista chega achando que tá tudo certo e ela percebe que pode ser muito melhor. Então, gente, a caixinha da realidade, por que eu trago ela aqui para vocês? Porque muitos catequistas pensam que eles estão sozinhos sentindo essa dor. Eu comecei falando de mim, que eu também tinha essa dor, que eu também sofri com as minhas dificuldades e as minhas limitações na catequese. Você vê catequistas falando que achando que está bom e que vê que pode ser melhor. E eu trago a realidade para vocês, trazendo esses números estatísticos, para mostrar que você não está sozinho. Que essa é a grande realidade nossa. E que nós precisamos nos unir cada vez mais para aprender, para crescer, para partilhar os nossos conhecimentos, partilhar as nossas dificuldades e poder ajudar cada vez mais você, tá? Então, agora, eu vou abrir mais uma caixinha. E nessa caixinha, gente, eu vou trazer para você reconhecer e entender as suas competências. Quais são as competências que um catequista precisa ter? E aí você vai fazer esse exercício. Essa ferramenta, que eu chamo de ferramenta, que é um exercício, vocês vão encontrar no descritivo aqui do vídeo, e depois nós podemos também compartilhar lá no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês fazerem esse exercício aí, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, e eu quero que vocês já comecem a anotar aí tudo que eu for falando, cada um dos itens, e depois a gente vai colocar uma nota, enfim, você vai se autoavaliar. E nesse momento é muito importante porque você vai identificar quais competências você tem, quais você precisa ter para ser um catequista e um catequista fora da caixinha. Combinado? Topa? Bota um joinha aí. Tá preparado? Nós já vamos começar, tá bom? Pois bem, vamos lá.
deixa eu compartilhar aqui com vocês a terceira caixinha que nós vamos abrir hoje, tá? Então, compartilhando aqui com vocês isso aqui. Olha aqui, gente, então, as competências de um catequista. Eu tenho certeza que você tem muitas competências e outras que você vai precisar desenvolver, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar a primeira roda das competências. A primeira roda de competências antes de eu trazer isso aqui, deixa eu fazer uma complementação para vocês. Estas competências que eu estou trazendo para vocês, eu fiz uma pesquisa, juntei tudo aquilo que os catequistas consideram que é fundamental que todo catequista tenha. São as competências, tá? Então, eu juntei várias características, né, várias competências de todo mundo que foi falando. E aquelas 10 mais votadas, as 10 características, as competências mais votadas, são as 10 que eu coloquei aqui e que eu também concordo, tá? Então, eu vou trazer essas 10 competências para vocês inicialmente. Depois eu vou parar, vou fazer uma outra justificativa, vou trazer uma outra complementação para vocês. Vamos lá. Então, quais são essas 10 competências? Anúncio do evangelho, anunciar o evangelho, sim, todo catequista precisa saber anunciar o evangelho. Precisa ter humildade, sim, não pode ser orgulhoso, vaidoso, se achando, né? Porque quem age é Jesus, não somos nós. Precisa ter alegria, então tem que ser alegre. Precisa ter amor, precisa ter sabedoria, buscar sabedoria, assim como Salomão buscou sabedoria para ser o rei lá na ocasião, que ele era muito jovem e ele foi chamado para ser rei, e aí ele pediu sabedoria. Então, se você quiser uma oração de sabedoria, vai lá na Bíblia, procura sabedoria, oração de Salomão para pedir sabedoria, se eu não me engano é capítulo 6. E aí você pede. Então, nós catequistas precisamos ter sabedoria, sim, pedir sabedoria. E é o próprio Espírito Santo também que nos dá a sabedoria, né? Nós temos que ser pessoas de oração, pessoas de fé, pessoas que servem. Nós somos discípulos, nós temos que servir, estamos a serviço da igreja, a serviço de Cristo. Precisamos testemunhar a nossa fé, ser testemunho e ser missionário. Vocês concordam comigo isso, gente? Tudo bem até aqui? Todo catequista precisa disso? Precisa. Agora, eu quero avaliar você, eu quero que você avalie você. Anota todos esses nomes. Anunciar o evangelho, humildade, alegria, amor, sabedoria, oração, fé, serviço, testemunho e ser missionário. Vocês vão receber um PDF com essa roda para você fazer, pode imprimir e você pintar aí, tá bom? E aí você vai dar a sua nota. Você vai dar nota aqui, anúncio do evangelho. Como que você é? Você conhece bem o evangelho, estudou, domina o evangelho? Vai dar nota 10. Pinta tudo isso aqui, do 1 ao 10, você pode pintar essa pizza inteira, esse pedaço de pizza aqui. Do 1 ao 10, aqui vermelhinho, onde eu tô com o mouse, ó. Então, tá aqui. Ah, não, Raquel, eu sou muito fraca ainda, tô começando agora, pode me dar nota 1. Ok, pinta de 1 aqui, pinta o número 1. Tá tudo bem. Você vai se avaliar, ninguém está avaliando você, é você mesmo que está dando a nota para você das suas competências. Olha, como anunciadora do evangelho, eu estou muito fraca. Ou, eu sou média, eu já estudei um pouco, não domino muito, dou uns 5, 6 para mim. Ok, pinta aqui, do 1 ao 6, ou pinta só o 6, tanto faz, tá bom? Vamos lá. Aí, humildade. Que nota você dá para a sua humildade? Eu dou um 8 aqui, eu sou uma pessoa humilde. Eu dou um 3, preciso melhorar. Dou um 10, sou top. Ok, avaliou a sua humildade. Alegria, você vai dar uma nota para sua alegria. Raquel, eu sou bem séria, viu? Minha alegria é meio baixa, então vou dar uma nota 3. Aí eu falo para você assim, ok, dá nota 3 para você, tá bom? É isso que você tem que dar, você tem que dar a sua realidade. Aí depois você tem que lembrar, nossa, o catequista precisa ser uma pessoa alegre. A Raquel falou hoje lá no começo, no meio, e está falando agora da alegria. Nós temos que ser alegres no mundo. Por quê? A minha alegria está no Senhor que fez o céu e a terra. Minha alegria está em Cristo Jesus que deu a vida por mim, que me ama e me ensinou o amor. Então essa está a nossa alegria. No mais,
a gente vai levando e vai levando com alegria, tá? Então, alegria, que nota que você dá? Amor, que nota você dá? Jesus vai ensinar o amor. Como anda a sua nota referente ao amor? Vai lá e pinta aqui a nota que você dá. Minha nota é 8. Pinta o número 8 ou pinta do 1 ao 8, tá? Sabedoria. Você se considera uma pessoa sábia? Você é uma pessoa que deixa o Espírito Santo falar em você? Você sabe usar as palavras certas no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? Isso é sabedoria. Então vai lá, coloca lá, sabedoria. Que nota você dá de 1 a 10 para você? Oração. Como é que anda a sua vida de oração? Muito, pouco, médio, tá bom, não tá? Como é que tá? Vai lá e avalia. Pinta aqui qual é a nota que você dá para o seu tempo de oração, para o seu momento de encontro com Deus, tá? E com relação à sua fé? Como é que é a sua fé? Ah, eu tenho fé, sim, eu acredito. E na hora do desespero, você também tem fé? Ai, Raquel, tem hora que dá uma balada, né? Eu acho que minha fé aqui é 7, mais ou menos. Bota a tua nota, tá? Serviço. Você entende que catequese é serviço? Não é voluntariado? É missão? Você está a serviço de Jesus Cristo? Discípulo dele? Para anunciar o que ele te pediu para anunciar? Missionário? Então, bora lá. Que nota você dá para o seu serviço? Sabendo que você está servindo em todos os lugares. Testemunho. Você testemunha a sua fé? Você é testemunho de ser catequista? Que nota você dá para o seu testemunho que você dá no seu dia a dia? E o ser missionário. Você sai em missão? Você realmente anuncia Jesus? Sai para anunciar? Bate na casa do seu catequizando, vai lá, leva a oração para a família, leva um momento de partilha, você sai da sua igreja e vai anunciar Jesus dentro de uma instituição carente que precisa, você ajuda pessoas fazendo campanhas e leva isso em missão para ajudar outras pessoas. Que nível de missionário você é? De 1 a 10, coloca aí a sua nota, ok? Ok, você avaliou a sua roda, deu nota aí para você, para todos esses itens, ok? Agora, eu vou trazer para vocês uma outra roda. São 2 rodas. Essa primeira foi a que eu busquei todas essas competências, juntando informações de catequistas, ok? Ok. Agora, eu vou trazer para vocês uma outra roda. São 2 rodas do catequista. Essa primeira e essa segunda. Essa segunda é o catequista fora da caixinha. Vamos entender o que é ser um catequista fora da caixinha? Você vai começar a entender um pouquinho mais agora, entendendo essas competências. E aí, depois, no fim, eu vou fazer um fechamento com você, para você entender um pouco mais o que é essa ferramenta, o que é essa roda, tá? Vamos lá, então, para a segunda roda do catequista. Deixa eu compartilhar. Segunda roda, aqui são as competências de um catequista fora da caixinha. Perceba que a mesma roda, dá uma olhada, ó, mesma roda, só muda o conteúdo. Aqui em cima está escrito anúncio do evangelho. Aqui embaixo, então, você já avaliou o seu anúncio do evangelho. Agora, na roda do catequista fora da caixinha, eu trago catequese viva. Gente, catequese viva. A gente não está aqui para contar uma história de Jesus para os catequizandos. Preste atenção. Nós não estamos aqui para contar uma história de Jesus para os catequizandos. Nós estamos aqui para pegar a mensagem que Jesus nos deixou no Evangelho e aplicar na vida do seu catequizando. É aí que faz toda a diferença do catequista. Não adianta você pegar o livro, ler o que está escrito ali e os seus catequizandos ouvirem, fazerem aquela leitura, responder ali como se fosse uma matéria de uma escola. Eu vou falar aqui uma coisa que eu falo geralmente na Semana do Catequista, que eu vou trazer aqui para a jornada do catequista. Catequese não é aula. Catequista não é professor.
catequizando, não é aluno. Neste momento, em hipótese alguma, eu estou tirando o mérito do professor. Muito pelo contrário, porque para mim é a principal profissão que existe, é o professor. Porque sem o professor não existiria nenhuma outra profissão. Porque eles é que nos ensinam, eles é que nos dão as aulas e nos ensinam a ser o que somos hoje. Desde pequenininho na pré-escola até as pós-graduações, doutorado, mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, tudo. São os mestres. Aqui na catequese, quando eu falo que catequista não é professor, não é para dar desmérito para o professor, muito pelo contrário, mas é para mostrar para você, catequista, que você está aqui não para ensinar uma matéria para o seu catequizando, mas para trazer para ele, repetindo, a mensagem de Jesus Cristo para a vida dele. É aí que vai fazer toda a diferença. Catequista é discípulo de Jesus Cristo. E é um discípulo que traz consigo uma missão que lhe foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Então, é um discípulo missionário. Você tem que ser um catequista, discípulo missionário de Jesus Cristo. Se você tem uma missão, essa missão é anunciar Jesus. Anunciar Jesus não é contar uma história de Jesus. Não é. As crianças, os jovens, os adultos, os seus catequizandos, sejam eles de que idade forem, precisam conhecer um Jesus vivo, um Jesus que esteve entre nós, um Jesus que viveu e nos deixou exatamente como nós devemos viver. E nós precisamos ensinar isso para os nossos catequizandos. Cada encontro de catequese precisa finalizar com um fechamento sobre o que eles entenderam, como eles vão aplicar essa mensagem, esse aprendizado de hoje na vida deles, e com uma meta, com um gesto concreto para ser cumprido naquela semana, que eles são capazes de colocar em prática. Quando você faz isso, você faz um fechamento, você não faz fechamento dizendo, olha, hoje nós aprendemos sobre o perdão. Não é você que vai falar. Quem fala é o catequizando. Você vai perguntar para ele, fulano, fulana, pelo nome, chama cada um. O que você aprendeu hoje nesse nosso encontro? Qual foi a lição que Jesus deixou hoje no seu coração? Eles é que vão falar. Percebe? Não é você que vai falar. Você sabe. Mas eles, será que captaram a mensagem? Você só vai saber se eles captaram, se eles entenderam, se eles falarem. E não você falar. Então, pergunte para eles o que eles compreenderam. Qual é a mensagem que ficou para eles. Legal, vocês aprenderam isso. Agora eu quero saber o seguinte, vocês vão escrever no caderno de vocês o que vocês vão fazer essa semana, vai ser a tarefa da semana. O que vocês vão fazer essa semana com isso que vocês aprenderam hoje? Escreve aí. Ok, eles vão lá, vão escrever o que eles vão fazer. Ah, é perdão? Ok, vou fazer as pazes com o amiguinho que eu briguei. Ah, eu vou pedir desculpa para alguém. Eu vou perdoar alguém. Eu vou ficar bem porque alguém me pediu desculpas. Ele vai escrever o que ele vai fazer. Você vai ajudá-lo. Se ele não souber, você vai ajudá-lo. Não falar para ele o que ele tem que fazer, não, porque é ele que tem que falar o que ele vai fazer. Mas você pode dar, introduzi-lo dentro de um contexto de vida que é importante que você conheça, para ele poder se situar e saber o que ele vai fazer. E aí você pede depois para eles lerem. Cada um lê. O que vocês vão fazer? Cada um lê o que escreveu. Ok. Na semana seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar como foi a semana e o que cada um deles fez. E eles vão escrever lá o que eles fizeram, o que eles cumpriram, aquilo lá. Então, percebe que é diferente de você pegar um conteúdo e apenas como conteúdo que não vai aplicar na catequese? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Isso que eu ensinei para vocês até agora é vida. É vida. Eu ensinei para vocês que catequista é como um balão, para vocês entenderem na vida de vocês aí,
e fazerem a comparação com algo que é palpável. Aí eu trago uma realidade para vocês, trazendo as estatísticas, os números, aquilo que é uma verdade que vocês sentem aí com vocês. E agora estou trazendo as competências para você medir e se autoavaliar. Percebe que você está colocando em prática tudo isso? Então, vamos lá. Catequese, agora, anunciar o evangelho. Ok, você foi lá e deu a sua nota. Agora eu quero saber o quanto a sua catequese é viva. Catequese é viva? É isso que eu acabei de falar para você. É você pegar a palavra de Deus, transformar numa mensagem e levar para os seus catequizandos e ver se realmente eles aprenderam essa mensagem e como que eles vão aplicar na vida deles. Nós só aprendemos, gente, de tudo que nós estudamos na nossa vida inteira, apenas aprendemos e levamos em frente 7% de tudo que nós aprendemos. Sabe por quê? Porque é somente aquilo que nós colocamos em prática que nós gravamos de verdade e que nós levamos para a vida. Se eu perguntar para você, o que você aprendeu lá em biologia, de mitocôndria, ou para você falar de física, ou de matemática, das funções, você vai lembrar? Você sabe, a não ser que seja um biólogo, a não ser que seja um físico ou um matemático que lembra. Se não, você vai falar, não, Raquel, não lembro de função, nem lembro para que eu vou usar a função. Não me lembro da mitocôndria, ou do átomo, ou do núcleo, enfim. O que você lembra? Você lembra o português porque você fala. Basicamente, alguma coisa você lembra. Você lembra a matemática porque você sabe somar, dividir, multiplicar e subtrair. Isso são coisas que nós colocamos em prática no nosso dia a dia. Entende? É isso que eu quero falar. Eles vão lembrar se eles colocarem em prática na vida deles. Isso é catequese viva, tá? Só para explicar o item de catequese viva, que é a catequese que eu trago, que é a catequese fora da caixinha. Então, precisa ser uma catequese viva. Aí, eu trago aqui a resiliência. O que é resiliência, gente? Resiliência é você, mesmo diante de muitas dificuldades, você cair, você tropeçar, você ter muitos obstáculos que te puxam para baixo, que te sugam, você ter a força, a coragem, levantar e continuar. Caiu, levanta e continua. As pessoas resilientes são aquelas pessoas que não ficam no chão, que não se prostram, que não desistem, mas que são fortes e continuam a jornada, tá? Então, resiliência, sim. Aí eu trago aqui inteligência emocional. Você sabe o que é inteligência emocional, gente? Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui de perto. A inteligência emocional. Vamos lá. A inteligência emocional é aquela onde a gente consegue, no momento de dificuldade, equilibrar a nossa emoção. Aí você usa a inteligência emocional para equilibrar-se. Porque é muito fácil a gente ter inteligência emocional nos momentos onde está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. É lógico, as minhas emoções estão tranquilas. Agora, me coloca diante de um desafio, ou de uma intriga, ou de uma discussão, algo que está mexendo com os meus valores, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir péssima, vou agredir, vou querer gritar, vou chorar, vou espernear. Como que você vai? Como que você vai reagir? Você tem inteligência emocional para manter-se equilibrado o máximo possível? É lógico que às vezes a gente não consegue, mas pelo menos num nível melhor, manter-se equilibrado para enfrentar as atribulações, as dificuldades do dia a dia? A gente tem que ter essa inteligência emocional. E isso a gente aprende, gente, estudando também. Desenvolvimento humano, autoconhecimento. E aqui na Catequese Fora da Caixinha, a gente faz isso. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Vocês vão ver hoje no final desse exercício por que eu estou fazendo esse exercício, tá bom? Então, inteligência emocional. Qual é a sua nota de inteligência emocional? Que nota você dá para você hoje com relação à sua inteligência emocional? Tudo isso você tem que dar nota, tá? Catequese viva, o quanto a sua catequese é viva? Resiliência, o quanto você é resiliente? Inteligência emocional, quanto é a sua inteligência emocional? Que nota você dá para ela, tá? Aí vem aqui, ó, conhecer o outro. Você precisa conhecer o outro. Você se conhece? Às vezes você nem se conhece. E se você nem se conhece, muito menos conhecer o outro.
Você conhece o seu catequizando de verdade? Ou você só sabe o nome dele, o nome do pai e da mãe e ponto? Conhecer o outro é aprofundar-se no amor, no relacionamento, na linguagem do outro. Quanto você conhece o outro que é o seu catequizando, tá? Evolução contínua. Você está continuamente evoluindo, estudando, aprendendo cada vez mais, ou você está num momento estagnado? Que nota você vai dar aí para a sua evolução contínua? Ser criativo. Raquel, mas como que eu vou ser criativo se eu não sei o que pode e o que não pode na catequese? Ok, a gente vai aprender isso, tá bom? Ser criativo, qual é a nota que você vai dar para a sua criatividade na catequese? Vamos lá, nós estamos falando de catequese, de catequistas. Que nota você dá para o ser criativo que você é, tá? Você tem uma fé inabalável? Perceba que lá na outra roda tem a fé. Eu nessa aqui trago a fé inabalável. A fé inabalável não é aquela que culpa Deus pelas coisas que acontecem de ruim na sua vida. Não é aquela fé que questiona Deus por que isso está acontecendo. Fé inabalável é aquela fé onde a gente se entrega nas mãos de Deus e deixa Ele nos levar para onde Ele quer, no tempo dele e da maneira como Ele quer. Isso é uma fé inabalável. É você pisar e Deus colocar o chão. Não tem o chão. Você pisa, você vai para pisar e Deus coloca o chão. Você caminhar sem saber aonde, porque você segue apenas uma luz que é Jesus. Isso é fé inabalável, tá? Com que nota que você dá para sua fé inabalável? Ok? Gente, eu trago aqui mundo digital. Sim, hoje em dia é muito importante. Os jovens, as crianças, os adultos, todo mundo tá conectado. Tem um mundo digital, um monte de informações, muitas coisas acontecendo, e o catequista precisa disso também. Então, que nota você dá aí para o seu mundo digital? Quanto você já está virtualizada aí dentro da internet? Tá bom? Dá essa nota aí para você, tá? O 9, saber se comunicar. Saber se comunicar. Você sabe se comunicar? Você sabe o que é se comunicar? Saber se comunicar, gente, não é só falar. É falar e o outro compreender. Porque se você só fala, você pode falar qualquer coisa. Isso não é comunicar. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vai comunicar algo. Você, como um discípulo missionário, você precisa ser um comunicador. Por quê? Porque você vai comunicar uma mensagem. Você vai passar uma mensagem. E essa mensagem precisa ser muito clara. As pessoas precisam compreender o que você está falando. Então, como anda a sua comunicação? Você sabe se comunicar? Coloca a nota aí do saber se comunicar. Vocês vão receber essa roda bem linda. Você imprime, pode ser preto e branco, aí imprime e dá a sua nota, tá bom? E vai ser legal você fazer a roda, você vai ver a pergunta que eu vou fazer em seguida, tá? E depois, autoconhecimento. Você se conhece? Você se conhece? Acabei de falar ali, ó, para conhecer o outro a gente tem que se conhecer. Você se conhece o suficiente? Você sabe quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus pontos fortes para você enfrentar as suas dificuldades? Você sabe o que é uma oportunidade na sua vida? Você sabe o que é uma ameaça para você? O que representa isso para você? Você sabe quais são as suas crenças, as suas dificuldades? Eu trabalho com desenvolvimento humano, como eu falei com vocês, né? E os meus clientes, geralmente, falam para mim assim, Raquel, eu achava que eu me conhecia. E eu não me conhecia. E eles pedem para se conhecer mais. Por quê? A partir do momento, e por que isso é tão importante na catequese? Porque quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona com o outro. Por causa de você? Não, não é por causa de você. Você vai se relacionar melhor com o outro, por quê? Porque quando você se conhece, você começa a olhar para o outro, entendendo que o outro é diferente de você. E se ele é diferente de você, você tem que agir diferente com ele. E não esperar dele o que você tem, mas esperar dele o que ele tem, o que ele pode te dar.
Então, o autoconhecimento, a gente chama autoconhecimento porque você vai se conhecer, mas ao mesmo tempo ele abre os seus horizontes de tal forma que você começa a compreender melhor o outro. Então, os relacionamentos melhoram. Tudo fica melhor. Gente, todo relacionamento melhora a partir do autoconhecimento. Quanto você se conhece? Você já fez exercícios de autoconhecimento? Já participou de grupos, de formações de autoconhecimento, de desenvolvimento humano? Se sim, você já se conhece, com certeza. Se não, pode ter certeza que você se conhece muito pouco. Você pode até pensar que você se conhece, mas você não conhece, tá? Ok, gente. Então, vamos agora fechar as duas rodas. Então, o que você vai fazer? Escreve aí na frente os nomes e bota a nota. Como você vai? Se você quer esperar baixar o documento para você imprimir, colocar as notas e printar, melhor ainda. Por quê? O que eu vou falar para você? Você vai receber esse documento aqui, tá? O que eu vou falar para você? Depois que você pintar tudo, pinta ali a nota, né, que você vai ter feito uma roda. E aí você vai fazer a seguinte pergunta, anota aí. As rodas rodam? Ou elas vão ficar quicando, pulando, e porque são uma estrela, tem ponta alta, ponta baixa, enfim. Como é que está a sua roda? O que eu estou fazendo com vocês? Quando eu faço isso, eu estou trazendo para vocês autoconhecimento. Eu estou trazendo para vocês autoconhecimento. Porque você vai se conhecer agora como catequista. Então, você está conhecendo um pouquinho de você. Nossa, eu tenho tantas notas altas e eu tenho algumas notas baixas, ou eu tenho muitas notas baixas e algumas notas altas. Você está reconhecendo em você aquilo que você é bom, já é bom, e pode ser melhor, se não é um 10. E se é 10, tem que manter, então você tem que fazer a manutenção, a evolução contínua. E se aquelas notas que estão baixas, que você pintou ali que estão baixas, são as notas, são as competências que você tem que olhar para você e falar assim, eu preciso melhorar. Eu vou trabalhar isso neste semestre. Eu vou trabalhar esta competência este mês. Vou trabalhar esta competência este ano. Você vai estabelecer aí um prazo para você subir, expandir a sua roda. Então, se hoje ela é uma estrelinha, altos e baixos, o que você vai fazer? Você vai trabalhar os seus pontos que estão mais baixos, para você expandir a sua roda, para a sua roda cada dia mais ficar redonda e poder rodar, mesmo que ela rode num nível mais baixo. Está rodando no 7? Legal, ela roda no 7. Vamos aumentar para o 8? Expande para o 8, expande para o 9. Assim as duas rodas, tá bom? Imagina uma bicicleta. Então, como é que tá? Como é que estão as rodas aí da bicicleta? Vão rodar ou elas vão ficar pulando e você vai ficar aí sambando na bicicleta, tá? Então, entenda que isso que eu acabei de fazer com você é uma ferramenta de autoconhecimento, onde você está olhando para você, catequista, e se conhecendo mais. Gostou? Deixa aí, deixa eu saber. Coloca aqui para mim. Se você gostou, deixa aí no chat. Se você gostou desse exercício que eu acabei de fazer com você. Nós abrimos, então, hoje, gente, três caixinhas. A caixinha da metáfora, né, do conceito de catequista, a caixinha da realidade, para ver que você não está sozinho, e abrimos a caixinha das competências do catequista. Escreve para mim o que você achou da aula de hoje. Nós estamos finalizando a aula de hoje. Não vai embora, eu tenho um recado para dar, tá? Quero saber o que você achou da aula de hoje, trazendo para você, abrindo a caixinha da mente, trazendo para você esses conceitos, para você expandir um pouco mais o seu conhecimento e o seu autoconhecimento, tá? Enquanto você escreve aí, eu vou compartilhar aqui com você o seguinte. Como é que você está se sentindo agora? Desanimado, inseguro, animado e criativo? O que mudou aí? Mudou alguma coisa ou você continua igual? Estava desanimado e está mais animado? Estava inseguro, está se sentindo mais seguro? Como é que você está se sentindo agora no final desta primeira aula da jornada do catequista?
Quero saber, quero que você escreva aqui para mim, tá bom? E eu tenho um aviso final. Preste atenção no aviso que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Eu sei que muita gente quer receber o certificado dessa jornada. Afinal de contas, são 4 dias, são quase 8 horas de aulas, tá bom? Então, quem quiser receber o certificado, ó, vai receber esse certificado, tá? Aqui no caso está escrito 4ª jornada, ó, é só uma foto, uma imagem que eu trago, né? Vai receber, para você receber este certificado, você precisa responder a uma avaliação que se encontra na descrição do vídeo. E eu vou colocar esse link também lá no grupo, tá? Mário tá me ouvindo, vamos colocar para eles a ferramenta e vamos colocar também a avaliação lá no grupo do WhatsApp, onde você está, no grupo do WhatsApp que você tá bom? Então, olha, só para a gente fechar, nós abrimos 3 caixinhas hoje para abrir a nossa mente. Primeira caixinha, o conceito de catequista. Segunda caixinha, a realidade do catequista. Terceira caixinha, roda de competências do catequista. E amanhã, quero saber se você gostou muito hoje dessa aula, onde eu trago todo esse conhecimento para vocês, eu quero dizer só o seguinte, amanhã vai ser muito melhor. Muito melhor. Amanhã nós vamos abrir a caixinha da fé. Caixinha da fé. Você não tem noção como é linda esta aula. Então, nós vamos trabalhar a sua fé, tá bom? Então, quero que você escreva aqui para mim como foi, qual é a palavra que você deixa aqui para mim, que foi esta aula de hoje, e quero saber como é que você está se sentindo agora. Tá bom? E amanhã, às 19h45, estaremos aqui de volta para mais uma aula, para abrir mais caixinhas, mais focados na caixinha da fé. Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe, proteja e guarde. Uma boa noite, um bom descanso. E a gente se vê amanhã. Até!